à vista do espaço. Todos sabem onde fica Portugal? Não. Sim, eu sei. Podes mostrar a todos. O meu país fica aqui. O meu país é a Roménia. É exatamente do outro lado da Europa. Por isso, podem imaginar quantos países e quantas línguas há no meu país e no vosso país, não é? E também, o que é muito importante na Europa são as mares. Na Portugal tem o Atlântico, mas também tem aqui o Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar do Norte. E tudo isso forma o que conhecemos como a Grande Europa. Alguns países fazem parte da União Europeia, que é uma união política e económica, e alguns países não fazem parte da União Europeia ainda. Os símbolos da Europa mais importantes para conhecer são a bandeira. A bandeira é mesmo o fundo da apresentação. É uma bandeira azul, porque a viseira metal azul está escuro, porque é a imagem do céu ao lado oposto de onde sai o sol. E as estrelas significam a harmonia e a solidariedade entre os povos da Europa. Também porque as estrelas amarelas são dão uma impressão de luminosidade. E escolhemos o número 12 porque o número 12 é muito importante. Temos 12 apóstolos, temos 12 meses no ano. Então, quando decidiram fazer a bandeira, decidiram que ia ter 12 estrelas. Que não é o número dos Estados Europeus. É um número só um número simbólico. A Europa tem também um hino, que é o da alegria de um compositor alemão, que chamava-se Beethoven. Então, mesmo se a Europa não é um país, tem os seus símbolos como se fosse um país. O hino e a bandeira. A União Europeia contém 500 milhões de pessoas. Imagina, Portugal tem por aí 11 milhões, não é? E 27 países, mais os países que estão à espera para entrar. E 23 línguas oficiais. O português é uma destas línguas. Há muitos grupos pequenos de línguas raras, menos conhecidas, como o lituano, o letônio, por exemplo, que são entre as mais velhas da Europa. Mas os grupos principais de línguas são as línguas latinas, como as nossas, o português, o francês, o romeno, o espanhol, o italiano. Se a gente prestar atenção, é bastante fácil para o italiano compreender o francês, o português, o romeno, que para o inglês, por exemplo, não? Porque são da mesma família de línguas. E por isso também, para mim, a gente é fácil aprender português quando chegamos aqui. E os portugueses, por exemplo, estudantes que foram a estudar na Roménia com o programa Erasmus, ficaram também surpreendidos e aprenderam com bastante rapidez o romeno. Que à primeira vista parece tão diferente. Algum de vocês tem algum amigo que fala outra língua que o português? Tenho um amigo francês. Francês. E às vezes fala uma das línguas do outro, tentando aprender coisas das línguas dos seus amigos. Mais ou menos. É muito importante saber línguas para viajar. Eu tenho. Por exemplo, e também não, agora estou a ver, há muita gente estrangeira que trabalha e vive em Portugal, por isso vocês têm todos estes amigos estrangeiros. E também há muitos portugueses que vivem fora. Porque saber línguas é uma riqueza. Nos permite de comunicar com outra gente, ter mais possibilidades de trabalho, entender músicas de que gostamos, por exemplo. E é uma riqueza que não se gasta. Só pode aumentar. Não, estamos a falar da Europa, nós temos todo o sentimento como todos somos europeus. Todos temos o passaporte vermelho que diz que somos cidadãos europeus. Mas dentro da Europa há tanta coisa diferente. Comida, música, trajes, arquitetura, não é? Cidades. Que a Europa, de alguma maneira, é como um grande país. Só que está cheio de diferenças.